Legal, Tem um interessante. exemplo aqui na delegacia, na frente da minha casa. Legal, muito bom. Crianças, olha só. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema extremamente interessante e é preciso que vocês tenham muita atenção na aula de hoje, porque a maioria do nosso conteúdo não está presente no nosso livro, tá bom? O nosso livro, nesse momento, ele fica um pouquinho restrito, ele dá uma reduzida no assunto, mas o Professor, tio vai trazer para vocês, com detalhes, tudo aquilo que aconteceu durante os dois governos de transição antes da ditadura militar, para que a gente entenda o que aconteceu na ditadura militar, é preciso antes entender o que levou a essa situação, tá bom? Pois não, Enzo? Hoje a gente vai fazer a revisão para o simulado de história. Não. A nossa revisão, em história nós não estamos necessitando de revisão, tá, Enzo? Hoje o negócio é aula mesmo, tá bom? Vocês estão afiados no conteúdo, podemos seguir em frente. Mas, Olha professor, só, a gente vai pois fazer o não, que hoje? vamos aprender sobre como foi o governo, primeiro, de Jânio Quadros e depois como foi o governo de João Goulart, ok? Para que a Tá gente bom. possa finalmente chegar até o nosso período mais triste da história do país, que foi a ditadura militar, ok? Por que foi triste? Por que triste? Porque porque foi um período em que a população não tinha liberdade de expressão, Profe... não tinha liberdade de ir e vir, tinha que obedecer regras que não eram do interesse da população, ou seja, não era um momento de democracia no nosso país. A democracia é o governo do povo, em que o povo tem o direito de manifestar o seu desejo e tem por obrigação os políticos têm por obrigação satisfazer essas necessidades. Então, E se professor, o povo não está tendo as suas necessidades atendidas, não é uma democracia. Oi, Maurício, pois não? O que que é um ditador e o que que é uma ditadura? Acho que os dois são a mesma A, coisa, não sei. a gente vai chegar lá, mas só professor, para a gente, para responder a sua pergunta de uma forma bem simples, uma ditadura, um regime de governo em que apenas uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas toma as decisões. A população não é consultada, não tem a sua opinião levada em conta. E ditador é a pessoa que está à frente desse tipo de governo. Você conseguiu entender? Sim, mas agora eu tive outra pergunta. Pois não. rapidinho. Tipo, A gente vai fazer o que hoje? Peraí, gente, um de cada vez. O Maurício estava fazendo uma pergunta, aí depois a gente vai para você, tá, Maria Clara, e depois você, Enzo. Termina a sua pergunta, Maurício, por favor. é assim, eu acho que ou o Brasil ou algum país do mundo aí já teve uma vez um presidente que era um ditador. Ah, mas aí como é que o reinado dele acabou? Se, Vamos se lá. tipo, se, tipo, ele é um presidente, ninguém pode fazer nada, já que ele é um presidente, já que ele é um ditador, então. Vamos lá, Maurício. Olha só. Primeiro, para recapitular um pouquinho em relação à sua pergunta. Nós aqui no Brasil, antes da ditadura militar, já havíamos passado por uma ditadura, que foi o Estado Novo. O Estado Novo de Getúlio Vargas é considerado uma ditadura. Por Então, como quê? que a gente se livrou? Como? Então, como que a gente se livrou da ditadura? Através de um golpe militar. Os militares, juntamente com a população, se rebelaram contra Getúlio Vargas e ele acabou sendo retirado do poder. Isso no período do Estado Novo. E aí, logo depois, ele se candidatou e voltou ao poder de forma democrática.
que foi aquele momento que eu falei para vocês que ele voltou nos braços do povo. Agora Ok? eu entendi muito bem. Excelente, ótimo. Vamos lá, Enzo, qual é a sua pergunta? Enzo, você queria fazer uma pergunta? Tio, Oi, Rafa. Vargas, ele era um ditador, mas ele também foi um ditador que fez muitas coisas boas aqui para o Brasil, né? Sim, mesmo durante o período que era uma ditadura, mesmo durante o Estado Novo, ele garantiu alguns direitos para a população que eram muito necessários, como, por exemplo, a jornada de trabalho, o salário mínimo, 13º salário. Todas essas foram melhorias que ocorreram durante o período de governo de Getúlio Vargas, mas ainda assim era uma ditadura, ok? Professor, Oi, eu Enzo. entendi. A gente vai. Você vai ensinar a gente mais um pouco desse assunto de, de ditadura militar hoje, é? Olha só, a gente não vai falar sobre a ditadura militar hoje, a gente vai falar sobre o que levou à ditadura militar. Na aula de ontem, nós estávamos estudando sobre o governo de Jânio Quadros e de João Goulart. E hoje nós vamos aprofundar nesse assunto, porque nós não temos como entender como aconteceu o golpe militar sem saber o que aconteceu no governo desses dois presidentes. Tá bom? Tio, Oi, Maria. o 13º salário é o que os trabalhadores ganham no final do ano? Isso, exatamente. O 13º salário é um salário além dos 12 salários recebidos mensalmente que os trabalhadores têm direito, tá bom? Todos os trabalhadores que têm carteira assinada, que têm contratos oficiais de trabalho, devem receber o 13º salário, ok? Tio, lembra que quando Getúlio Vargas cometeu suicídio, teve aquela pessoa que queria pegar o cargo dele, que até teve que sair do país porque estava em tumulto, né, o país. Mas ele Sim. teve alguma coisa a ver com a morte de Getúlio Vargas? Porque Olha só. para ele sair do país ele tinha que ter alguma coisa, né? Olha só, indiretamente ele tem relação, tá? Já que ele era o principal opositor. Esse que você está falando é o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele era o principal concorrente de Getúlio Vargas. E toda a pressão que foi exercida, todo aquele momento em que acusaram Getúlio Vargas de diversos crimes, de corrupção, que houve a tentativa de assassinato a Carlos Lacerda, fez com que o Getúlio Vargas acabasse se sentindo tão pressionado que preferiu a morte do que sair do poder. Como ele mesmo falou, ele saiu da vida para entrar na história, já que, apesar de todas as acusações, nenhuma chegou a ser comprovada sobre corrupção de Getúlio Vargas, ok? Agora vamos lá, pois não, Rafaela, para a gente começar a falar de Jânio Quadros. Eu estava tão entretida aí que eu esqueci o que eu ia falar, tio. Tudo bem, sem problema. Se você lembrar da sua dúvida, depois a gente tira. Crianças, depois desse período tão complicado de governo, nós tivemos o governo de Juscelino Kubitschek. E o governo de Juscelino Kubitschek foi um governo extremamente positivo para o nosso país. Nós tivemos a construção de Brasília em 1000 dias, tivemos o plano de metas, tivemos o progresso que foi trazido através desse plano de metas, em que... Oi, Enzo. Uma dúvida. Por que os Pois não. militares... Como é que os militares forçaram o Jânio a se retirar da presidência? Calma, vamos já chegar lá. Acompanha que a gente vai já chegar lá. Olha só. Rapidinho. Por que aconteceu essa ditadura militar? Oi? Por que aconteceu isso? Para que você entenda
para quê, ou então como aconteceu, é preciso ouvir. O tio vai explicar para vocês, tá bom? Mas aí agora é o momento de escutar. Olha só, então vamos lá. O governo de Juscelino Kubitschek, extremamente positivo, muito crescimento, 50 anos em 5, plano de metas, beleza. Mas ainda assim, o Brasil estava num momento de instabilidade política. Por quê? Porque afirmavam que existia corrupção no governo de Juscelino Kubitschek. Afirmavam que o governo de Juscelino Kubitschek não estava entregando todos os impostos, que tinha gente se apropriando do dinheiro público, que as construções de Brasília eram superfaturadas, ou seja, eles cobravam muito mais do que iria ser necessário. Eles cobravam dinheiro a mais dentro das obras. Vou dar um exemplo para vocês. Eles afirmavam que, enquanto um saco de cimento custava R$ 5, eles pagavam R$ 10, ou seja, R$ 5 eles embolsavam. Isso é como funciona, mais ou menos, de uma forma bem simples, lógico, um superfaturamento. Então, essas eram as acusações em relação a Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek, quando saiu do poder, tinha a intenção de voltar futuramente, ok? Mas ele não teve a oportunidade, já que um político que fez a sua campanha baseada no combate à corrupção conseguiu chegar ao poder. E esse político era o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele era um político muito popular em São Paulo, devido ao lema que ele utilizava. O slogan da campanha dele é que ele iria varrer a corrupção, que ele iria acabar com a corrupção, varrendo a corrupção do Brasil. E ele utilizava a figura de uma vassoura, utilizava músicas enaltecendo que ele iria varrer a corrupção no Brasil, acabar com a corrupção, que ele era a única esperança do Brasil para lutar contra aqueles que roubavam o dinheiro público. E aí vocês imaginam, crianças, falando dessa maneira, quem é que não vai votar no Jânio Quadros? Com certeza ele era o candidato mais apoiado por todas as pessoas, já que ninguém gosta de corrupção, e até hoje os presidentes que são eleitos sempre falam em combate à corrupção, ok? Só que o que aconteceu? Durante o governo de Jânio Quadros, ele começou a ter uma aproximação com o comunismo. O comunismo, aquele sistema de governo em que tudo deve ser estatal, que a população não tem o direito a escolher o seu representante. E isso ficou bem claro. Pois não? Oi, Rafa. O comunismo é tipo uma terra sem lei? Pelo contrário, o comunismo é uma terra com leis até demais. No caso, quem comanda tudo é o Estado. Ele determina as regras e a população não tem o direito de manifestar a sua vontade. Quem determina como vai ser o cotidiano da população, quem vai estar à frente do poder, quais são as empresas que podem entrar no país ou podem fazer negócios, é o governo. Não é um regime democrático, a vontade do povo não é respeitada. Ok? Você conseguiu entender? Beleza. Então, vamos lá. Essa aproximação do Jânio Quadros fez com que as pessoas começassem a temer, começassem a ter medo de que o Brasil se tornasse um país comunista. E no mundo inteiro, crianças, havia uma tensão, havia um medo em relação ao que seria o comunismo, já que, nesse momento, vivia-se a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, crianças, foi um momento em que Estados Unidos e União Soviética, os países capitalistas e os países socialistas ou comunistas, disputavam para provar quem era o mais poderoso, quem era o que tinha mais capacidade, qual era a melhor forma de governo que deveria ser utilizada. Oi, Rafaela. E por que o nome Guerra Fria? Guerra Fria porque não era uma guerra declarada.
eles não atacavam uns aos outros, eles não arremessavam bombas, não atiravam mísseis, não enviavam soldados ao campo de batalha. Mas era uma guerra, uma disputa que ocorria principalmente relacionada à tecnologia e ao sucesso do país. Vou lhe dar um exemplo. Um dos maiores feitos da humanidade aconteceu durante esse momento, que foi a ida do homem à Lua. Os dois estavam disputando, a União Soviética, o bloco socialista, e os Estados Unidos, o bloco capitalista, estavam disputando para ver quem chegava primeiro à Lua, já que ia ser um grande feito o homem pisar na Lua, era uma demonstração da capacidade que aquele país tinha, que aquela forma de governo tinha. Mais do que uma disputa entre países, era uma disputa de formas de governo. E os Estados Unidos acabou chegando primeiro à Lua. Acabou que o sucesso dessa missão trouxe aos Estados Unidos uma vitória expressiva para o capitalismo, ok? Você conseguiu entender por que era a Guerra Fria? Não era uma guerra declarada, mas sim uma disputa que acontecia entre esses dois blocos, capitalista e socialista. Pois não, Maria? Tá, lembrei. Quando as pessoas... depois que os homens foram para a Lua a primeira vez, teve só essa expedição na Lua ou depois que eles foram e comprovaram lá tal, teve mais? Olha só, tiveram mais expedições, mas agora a gente não consegue falar sobre isso porque é um assunto que demanda muito tempo, tá bom? E a gente ainda precisa falar, além do Jânio Quadros, do João Goulart, tá bom? Mas numa outra aula a gente verifica isso, tá bom, Maria? Então, olha só, crianças, dando continuidade aqui. E aqui no Brasil, a inclinação da população, as pessoas das massas populares, a população em geral, preferia o capitalismo. Por quê? Porque a ideia do socialismo era muito criticada e falavam até mesmo coisas absurdas. Vou dar um exemplo para vocês. Falavam que nos países socialistas as pessoas devoravam criancinhas. Até isso era dito, e isso não é uma brincadeira, criança. Diziam que nos países socialistas as pessoas devoravam crianças, se alimentavam de crianças. Para vocês verem o nível de comentário, de afirmação que era feita no meio dessa disputa, ok? Lógico, obviamente, muita coisa que era falada era mentira e também haviam muitas verdades. Infelizmente, nos blocos socialistas, o poder não emana do povo. A população não tem a sua opinião respeitada, não tem os seus direitos garantidos. Já do lado do bloco capitalista, a população mais pobre, mais carente, acaba sofrendo muito, acaba sendo marginalizada, os problemas sociais acabam se manifestando de uma forma mais presente. Mas nós temos problemas de todos os lados, tá bom? Oi, Rafaela. O que é capitalismo? Capitalismo é a forma de governo, é a forma de... Que isso, rapaz? Que isso, Alfredo? Não entendi essa. Vamos lá. Capitalismo... Oi, do nada, isso. Ok, vamos lá. O capitalismo, crianças, é aquela forma de governo, principalmente ligado às questões econômicas, em que busca... Só um minutinho, Enzo. Agora, essa é importante você ouvir também, tá bom? O capitalismo, ele é baseado no lucro. O que significa isso? Eu vou tentar comprar um material e vou vendê-lo na intenção de ganhar dinheiro com isso. E, para essa situação acontecer, eu preciso ter contato com as mais diversas empresas. Não me interessa se a empresa que vai se instalar no meu país é uma empresa estrangeira. Ela pode vir para o meu país e ela vai empregar a minha população, o meu país vai se tornar mais rico, eu vou conseguir cada vez mais lucros, ok? Essa é a forma de pensar
do capitalismo. Já no socialismo, pelo outro lado, pensa-se em manter a riqueza dentro do país. As empresas que vão trabalhar no meu país só podem ser empresas nacionais, entre outras diferenças, crianças, tá bom? E a principal questão também em relação ao capitalismo é que a forma de governo ela deve ser democrática, ou seja, quem vai escolher quem é o representante do país é a população, através do voto. Ok? Você conseguiu entender? Ótimo, maravilha. Então vamos lá, criança. Professor, que página é? Não tem página não, Enzo. Essa agora aqui é com o tio Manuel. É por isso que você precisa prestar muita atenção. Tá bom? Aí vamos lá, crianças. Essa aproximação que aconteceu do Jânio Quadros, o Jânio Quadros, inclusive, ele condecorou um grande símbolo da luta pelo socialismo, pela implementação do socialismo no Brasil, que foi Che Guevara. Com certeza vocês já ouviram falar dele. Ele era um guerrilheiro que lutava pela implementação do socialismo em toda a América Latina, e ele foi condecorado pelo Jânio Quadros, juntamente com o João Goulart. Os dois foram eleitos. Jânio Quadros era presidente e João Goulart vice-presidente. Só que aí, crianças, o Jânio Quadros resolveu tomar uma decisão inesperada. Ele renunciou ao cargo. E o que ele falou? Ele afirmou que forças ocultas, durante esse período, ele falou que forças ocultas haviam o obrigado a abandonar o poder. Tá bom? Essa saída dele ficou muito mal explicada na época, e o vice dele, o João Goulart, estava lá na China, e o que ainda mais reforçou o pensamento de que estavam tentando implementar um regime socialista no Brasil, já que a China é um país socialista comunista, tá, crianças? Socialismo e comunismo são muito parecidos, então, quando o tio for se referir, ele vai se referir como socialista, que é como a maioria dos países prefere ser chamado. Ok? Tio, Pois não, Laís. o que eram essas forças ocultas que tiraram ele do poder? Nesse momento, ninguém sabia o que eram essas forças ocultas. Só que no futuro, bem depois, anos depois, o próprio Jânio Quadros acabou assumindo que o que ele tentou foi sair do poder por um momento e conquistar o apoio popular. Ele tentou fazer mais ou menos o que Getúlio Vargas fez. A intenção dele era sair do poder e retornar depois por desejo popular. Ele achava que as pessoas não iriam aceitar que o João Goulart assumisse o poder, já que ele estava lá na China, já que ele estava se aproximando dos governos socialistas, a população ia se revoltar e não iria permitir que ele assumisse o poder. Só que isso não aconteceu. Ele acabou fazendo algo que se prejudicou, ok? Você conseguiu entender? Sim. No primeiro momento, ele afirmou que eram forças ocultas, mas antes dele morrer, ele acabou escrevendo em um livro e afirmando em entrevistas que foi uma tentativa de ganhar popularidade que não deu certo. Ele e aí, morreu... logo depois... Oi, Rafaela. Ele morreu de quê? Oi? Ele morreu de quê? Ele morreu por causas naturais, já depois de muitos anos. Ok? Então, vamos lá, crianças. Olha só para vocês entenderem o porquê que ele se tornou impopular. Ele tinha proibido muitas coisas que as pessoas gostavam nessa época. Por exemplo, ele proibiu, durante o carnaval, algo chamado lança-perfume, que era um produto alucinógeno. Ele proibiu as rinhas de galo, proibiu corridas de cavalo durante as semanas, proibiu o uso de biquínis no Brasil,
proibiu o uso de maiôs em eventos que fossem transmitidos pela televisão. Ele estava fazendo uma série de proibições de coisas que faziam parte do cotidiano das pessoas. E as pessoas, quando ele resolveu abandonar o poder, ignoraram o fato e aceitaram a vinda de João Goulart, ok? Só que essa vinda de João Goulart, logo depois, quando ele assumiu o poder, no meio dessa situação toda, de um risco de o Brasil se tornar um país socialista, acabou sendo tão difícil quanto foi o governo de Jânio Quadros, ok? O João Goulart assumiu o poder, recebeu um país descontrolado, com um custo de vida extremamente alto, as pessoas recebiam pouco dinheiro e tinham que comprar alimentos, mantimentos para sua família que custavam muito caro. A medida que o Jânio Quadros, o João Goulart tomou foi a seguinte: vou aumentar o salário mínimo em 100%. O salário era tão baixo, tão pequeno, que na época ele se permitiu isso. Ele permitiu que o salário mínimo fosse aumentado em 100%. Isso significa mais ou menos o seguinte, crianças: se você recebe R$ 100, no mês seguinte você vai receber R$ 200, você vai receber o dobro do que você já recebia. E o salário era tão baixo que era possível fazer isso. Só que quem não gostou nada dessa ideia foram as elites do país, as pessoas mais ricas. Oi, Enzo. Pois não? Já tá acabando nosso tempo, tá tão legal a aula, falta 10 minutos. Infelizmente, o nosso tempo sempre passa rápido. Odeio tempo. Que bom que você está gostando. Vamos lá. Olha só. Enfim, as elites brasileiras começaram a ter uma preocupação cada vez maior em o Brasil se tornar um país socialista, ok? Começaram a pensar, opa, esse cara está dobrando o salário mínimo dos trabalhadores. Aí o João Goulart, crianças, ele tinha um envolvimento grande com o Getúlio Vargas, ele tinha como uma espécie de mentor político as ideias de Getúlio Vargas. Então, esse medo foi aumentando cada vez mais. Opa, que isso? A gente vai se prejudicar. Eu vou perder a minha empresa vai se tornar uma empresa estatal, eu não vou ter mais direito de trabalhar da forma que eu já trabalhava, eu vou perder todos os meus bens. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu tenho direito ao dinheiro que eu recebo. Só um minutinho, criança, por favor, só tomar uma água aqui rapidinho. Obrigado. Olha só. Então, o medo deles era deles se tornarem pobres também. Eles tinham medo de que eles pudessem perder tudo aquilo que eles já tinham, todos os seus benefícios, toda a sua riqueza. Esse era o grande temor da parte rica da sociedade. Eles não queriam que as pessoas também chegassem às elites. Havia muito preconceito em relação às pessoas mais pobres, ok? Infelizmente, era o pensamento das pessoas daquela época. Então, para evitar essa situação, começaram as greves. Nós tivemos uma greve, por exemplo, aqui no Brasil, que foi uma greve geral. Foi a primeira greve geral bem-sucedida do país e nós tivemos 80 mil trabalhadores de braços cruzados. 80 mil trabalhadores que pararam as suas atividades completamente e cruzaram os braços, disseram: não vamos trabalhar, porque nós não queremos mais o João Goulart no poder. Nós não queremos que o Brasil se transforme em um país socialista. E, junto com isso, começaram a pressionar as Forças Armadas, começaram a pressionar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para que eles tomassem o poder. Começaram a clamar por uma intervenção nacional. O que é isso?
Só um minutinho. Vou matar o tempo, não entendi essa. Calma, crianças. A gente vai ter aula de novo. Calma. Eu sei que está bem legal, mas vamos lá. Muito obrigado, aliás. Eu agradeço muito pelo retorno que vocês me dão sempre, tá bom, crianças? Então, vamos lá, continuando. O exército pressionado pela população, uma parte do exército foi obrigada a tomar uma atitude e os militares entraram em ação e tomaram o poder, dando início a esse período da ditadura militar. Lembrando, crianças, mais uma vez, a ditadura militar foi inicialmente apoiada pela população, já que a população amedrontada com a possibilidade de o Brasil se tornar um país socialista, tudo que se falava no país sobre socialismo era que a população não tinha direito de nada, que quem mandava era um ditador, que devoravam criancinhas, enfim, todo tipo de coisa que se falava era negativo em relação ao socialismo. A população desinformada, a população que não tinha conhecimento do que era o socialismo, se aquilo que era falado era realmente verdade, acabou acreditando e apoiando o golpe militar. Acabou pressionando as Forças Armadas a tomarem o poder, ok? Isso, infelizmente, iniciou o processo da ditadura militar, que na próxima aula nós iremos conhecer, nós iremos adentrar nesse assunto de uma maneira mais completa, tá bom, crianças? Olha só, com isso nós finalizamos o nosso assunto de hoje, tá? O assunto de Jânio Quadros e de João Goulart. Como estava muito reduzido lá no livro, o tio trouxe mais informações para vocês, porque não adianta a gente falar sobre ditadura militar sem entender o que foi que levou a acontecer essa ditadura, tá bom? Então, foi essa união de interesses da camada mais rica da população, o temor de que o Brasil se tornasse um país socialista, que acabou trazendo à tona essa ditadura militar, que foi um período muito triste da nossa história, já que quando a população não tem os seus direitos garantidos, quando não tem liberdade de expressão, não tem a possibilidade de manifestar os seus desejos, sempre é um momento muito triste. Todas as pessoas têm o direito, têm a possibilidade de manifestar a sua vontade, de fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Lógico que dentro da lei. Não é que eu tenha liberdade, a liberdade ela é tolhida, ela é medida de acordo com a lei. Eu posso fazer aquilo que eu desejo, porém, dentro da lei. Ok, crianças? Pois não, Rafaela? Foi muito boa a sua aula. Obrigado, Rafaela. Te agradeço muito. Aliás, obrigado a todos os que fizeram elogios lá no chat. Eu estou acompanhando. Muito obrigado de verdade. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, crianças.